A psicologia ela tem diversas abordagens, e uma delas é a terapia cognitivo-comportamental, que entende o indivíduo por uma perspectiva cognitiva, mas intervém através do comportamento. Então, como funciona a nossa cabeça? Nós temos ideias centrais que elas modelam a forma como nós nos enxergamos os outros e também o mundo. E nessas crenças centrais, uma delas, muito comum na depressão, é o desvalor. Então eu me enxergo como inferior, os outros como melhores e o mundo de forma, então, desesperançosa. Elas estão sempre atuando, mas a gente não percebe. E quando acontece uma situação, essas crenças elas vão gerar pensamentos automáticos. Então, um exemplo seria eu conhecer uma pessoa que achei muito legal, a qual admiro bastante, e daí o pensamento automático seria: por que ela está conversando comigo? Se eu sou insuficiente, por que ela gosta de mim? Então, esse pensamento ele vai gerar uma emoção, que seria uma frustração, uma desesperança, uma angústia. E através dessa emoção, a gente vai achar um comportamento que é um caminho do cérebro padrão. Então, um exemplo seria parar de conversar com a pessoa, já que eu não sou suficientemente bom para conversar com ela, então eu não vou conversar. E isso é a causa de muitos distanciamentos sociais que acontecem em quadros depressivos. Mas existem vários tipos de crenças centrais e as pessoas têm diversas, e elas se dão porque no passado é um caminho que funcionou. Então é um caminho que seu cérebro já tomou, que ele já conhece e que uma vez funcionou. Então você torna a repetir, mas de forma inconsciente, então você não sabe disso. E daí como é que a TCC vai atuar? Primeiro ela vai fazer essa psicoeducação para você perceber o que está acontecendo na sua cabeça, que é justamente isso que acabamos de fazer. E depois ela vai intervir através do caminho reverso. Então ela vai começar atuando no comportamento. A ideia então é que mesmo você pensando isso e sentindo isso, se comporte de maneira diferente. Então eu sei que eu estou me sentindo frustrado porque eu acho que não sou bom o suficiente para conversar com ela, mas vou conversar mesmo assim, eu não vou parar de conversar que nem normalmente eu faria. E a partir disso, você vai acabar atrelando uma emoção diferente a essa situação. Então, com essa emoção agora positiva, você com o tempo vai acabar mudando o pensamento de ser insuficiente, porque se você está se sentindo bem com aquilo, você percebe que na verdade ela não ia parar de conversar com você em momento algum. Então você é sim suficientemente bom para conversar com aquela pessoa. Então, nós temos algumas ferramentas que eu trouxe, que são as principais, existem diversas outras para fazer esse ajuste do comportamento e do pensamento. O primeiro é o diário cognitivo. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar a situação vivida, a emoção desencadeada e tentar achar a partir disso qual o pensamento que gerou isso. Então, se eu estava conversando e me senti desesperançoso, angustiado, por que eu senti isso? Deixa eu voltar, parar e ter uma autoconsciência melhor do que eu pensei naquele momento. Então, o objetivo dessa ferramenta é identificar as estruturas mentais e tentar chegar na crença central. Então, depois de identificar esses pensamentos automáticos, você vai passar para a segunda ferramenta, que é o questionamento deles. Então, você vai refletir o seguinte: quais são as evidências de que esse pensamento é totalmente verdadeiro? O que eu perco e o que eu ganho pensando dessa forma? Será que existe outro jeito de compreender uma alternativa diferente para pensar sobre essa situação? E se existe, quais mudanças emocionais e comportamentais que surtiriam se eu pensasse dessa forma? Então, por fim, será que é viável que eu passe a pensar desse novo jeito? E depois disso, o que se espera então é que você consiga conscientemente tentar alterar os seus pensamentos automáticos. Pode ser que você tenha esse primeiro pensamento, sou insuficiente, mas logo depois faça esse esforço consciente de pensar, não, isso não é verdade, deixa eu seguir essa resposta alternativa que eu encontrei. E aí você consegue, com esse treinamento cerebral consciente, mudar essa emoção. Então, peraí, deixa eu parar, deixa eu fazer diferente.
E a partir desse treinamento, isso vai começar a vir de forma natural. Então, com o tempo, você realmente vai substituir o pensamento automático por outro. E daí vem o registro de respostas. Então, você vai passar a anotar quais que foram as consequências emocionais e comportamentais desse novo pensamento. Mesmo não tendo surtido o efeito automático ainda, mesmo sendo póstumo do pensamento automático, você achou essa solução e seguiu ela. Se você conseguiu seguir, então anota as suas respostas, porque isso vai fazer com que o seu cérebro tome esse caminho como caminho padrão, que nem você fazia antes com o outro pensamento automático. E daí é importante fazer essa anotação não só para essa fixação do caminho cerebral, mas também para você conseguir refletir. Será que esse é um caminho que eu quero seguir? É saudável mesmo? E então, uma outra ferramenta que é um pouco mais paralela é o curtograma. O objetivo dessa ferramenta é para, em casos mais graves, você conseguir estabilizar o humor da pessoa de forma mais imediata. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar quais atividades que você faz no seu dia e você gosta, as que você faz e não gosta, as que você não faz e gosta e as que você não faz e não gosta. E daí você vai pensar, o que eu ganho fazendo isso? Eu preciso fazer isso? E qual que é a importância disso para mim? Então você vai conseguir classificar quais comportamentos que você gostaria de manter e quais que você gostaria de tirar e que você pode. Então, a ideia aqui é trazer novos comportamentos prazerosos para a sua rotina e tirar os comportamentos desprazerosos que você não precisa fazer. Então, dessa forma, fica mais claro para você estabelecer metas e mudar o seu comportamento aos poucos. Então, essas são algumas ferramentas para o tratamento da depressão na linha cognitivo-comportamental. Olá, meu nome é Patrícia Viegas, da Viegas Consultoria e Psicologia. A gente estava dando um curso sobre tratamento da depressão e eu decidi gravar esse vídeo aqui para deixar disponível para todos vocês. Então eu falei um pouquinho sobre a abordagem sistêmica no tratamento da depressão. E a primeira coisa que eu falei foi sobre a pesquisa do sistema familiar da pessoa. A gente precisa olhar para o sistema familiar para entender como é que está esse sistema e as interações que foram feitas nesse sistema. Quem está ligado a quem, que relacionamento é conflituoso, que relacionamento é próximo, que relacionamento é afastado, para a gente entender um pouco das interações no sistema. E para entender também a que serve a depressão dentro daquele sistema, porque ela pode servir a diversas coisas. A gente totalmente se doa para o sistema, principalmente as crianças, e crescemos na vida adulta também nessa doação. Então, a gente vai se entregar àquilo que o sistema precisa. Pode ser que a doença ou a depressão, ela venha servir para que o sistema fique mais unido, ou para que o sistema seja mais acolhedor, ou para que o sistema seja mais emocional, porque é muito racional. Então, a gente vai desenvolver a doença ou qualquer outro sintoma para que o nosso sistema seja acolhido. Por que um membro da família ficou sintomático? Para mostrar o quê? Que outros membros daquela família tinham o mesmo sintoma ou um sintoma parecido. Então, tudo isso a gente busca na teoria sistêmica, através desse entendimento, para encontrar as verdades do sujeito e trazê-lo para uma vida mais tranquila, melhor, mais em paz. Então a gente vai perceber como que é ser mulher ou como que é ser homem nessa família e também o que essa linhagem fala, né? Para ser homem nessa família tem que ser como? Para ser mulher nessa família tem que ser como? O que aconteceu com a maior parte dos homens e o que aconteceu com a maior parte das mulheres? Uma das perguntas mais importantes é, se não houvesse a depressão, o que aconteceria a essa família? Aí sim a gente entende o real motivo da depressão. E quando é com crianças, a gente vai entender principalmente se a criança depressiva, e até mesmo adultos, tá? Depende muito do caso. Mas se a criança depressiva atende a alguma necessidade do casal. E para todos os casos, a gente vai entender como são os pais. Mas esses pais foram também crianças feridas?
conseguiram prover as necessidades simbióticas que foram básicas nos primeiros anos de vida, porque normalmente a gente já nasce precisando de apoio, de carinho, de proteção, e às vezes os pais não receberam isso. Então é difícil de dar, né? A gente falou muito disso, muitos pais incomodados porque não receberam e não conseguiram passar. E a gente tem que entender que a gente só consegue passar aquilo que recebeu. E a gente aprende a ser pai ou mãe com o nosso pai, a nossa mãe, ou com as pessoas que foram os nossos cuidadores. Como foi a infância do depressivo? Será que teve algum tipo de abuso? Foi uma infância de medo, de agressão, de solidão? Porque quando é uma infância tão difícil, a criança opta por dissociar-se. E dissociando, ela vai perdendo um pouco o contato com a realidade. Simbiose e autonomia, gente, são expressões de sentimentos que foram dadas à criança para que ela possa ser quem ela realmente é. Então, tem crianças que elas passam tranquilamente do período de simbiose para o período de autonomia, porque os pais permitiram que elas experimentassem o mundo, ousassem, testassem. E quando chega até a fase da adolescência, a fase adulta, e os pais não deram essa permissão, vai criar uma criança com medo, que não sabe escolher, que não sabe mais quem ela é. Então essa expressão de ser quem se é, de permitir ter a emoção que se tem, é muito importante para que a criança possa até adquirir a homeostase do corpo. Porque se ela está com raiva, se ela está triste, se ela está deprimida, ela precisa ter a livre expressão desse sentimento. Quando não tem a livre expressão, ela vai reprimir, e nessa repressão há uma dissociação e uma desconexão com o real. Desconectou-se com o real, ela já não sabe nem quem ela é e nem quem são as pessoas. Porque se não conhece nem a si, muito menos ao outro, né? Muito menos ao externo. Então fala-se que quem reprime os próprios sentimentos sepulta o núcleo do seu ser. Acabou-se o seu ser. E aí, no próximo vídeo, eu vou colocar o curso, porque a gente terminou o curso sem essa parte. Então, aqui na próxima, acompanhem. A gente vai ter o vídeo do curso com as perguntas que foram feitas. Está riquíssimo, foi um curso belíssimo. Muito obrigada a todos.